e os embates emocionais, às vezes chegando à agressão, a violências, né? Violências domésticas a gente percebe demais dentro desse âmbito. Nenhum relacionamento sem honestidade é relacionamento. Aí um dia eu perguntei pra ela, e agora, tá melhor, tá tranquilo? Sabe o que ela respondeu pra mim? Olá, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer tê-los aqui novamente. Meu nome é Mário Pacheco, eu sou psicólogo e nós estamos aqui naquela série de vídeos que nós estamos toda semana postando para que vocês possam conhecer o nosso trabalho e a nossa opinião empática sobre vários assuntos relacionados à dependência química, à ansiedade e à depressão. Hoje, em particularmente, nós vamos falar sobre um assunto bastante contundente, um assunto muito importante relacionado às famílias. A gente vai tratar de um assunto, acredito que muitas pessoas conheçam esse termo. Quem não conhece vai ficar conhecendo, então é bom que você fique no vídeo até o final para você entender direitinho, para ver se você se encaixa nesse sentimento, para ver se você se encaixa nesse comportamento. Principalmente você que é pai, mãe, esposo ou esposa. E esse comportamento a gente chama de codependência. Então, o que é uma codependência? Antes da gente falar sobre o que é uma codependência, eu vou recitar aqui para vocês um poema curtinho, um pensamento curtinho da Clarice Lispector, que é para você já ir imaginando como é que isso funciona. Clarice Lispector tem uma frase pequena muito interessante que diz assim, ó: é curioso como eu não sei dizer quem eu sou. Quer dizer, eu sei sim, mas eu não posso dizer, porque eu tenho medo de dizer, porque no momento em que eu tento falar, eu não consigo me exprimir. E o que eu sinto se transforma lentamente no que eu digo. Então, presta atenção o que está acontecendo com você. Se você está tendo um autoconhecimento, se você está indo no automático, veja como que está acontecendo as coisas. Por quê? O que é o codependente? O codependente é o seguinte, vamos resumir numa frase um tanto quanto, digamos assim, contundente, mas a grande verdade é essa. O dependente químico, ele é o sujeito que é viciado em drogas. O codependente é aquele que é viciado no dependente químico. Entendeu? Então, temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque esse comportamento, ele gera um sofrimento imenso. E esse comportamento não ajuda nada, nem para o codependente e muito menos para o dependente. Na maioria das vezes, o codependente, tentando ajudar, tentando controlar, tentando fazer com que o outro mude, ele simplesmente potencializa o problema do outro, o problema do dependente químico. Então vamos lá. A codependência, ela é um termo da área de saúde que ele é usado para se referir às pessoas que têm um vínculo fortemente ligada emocionalmente com a pessoa que é dependente químico. Essa ligação, ela pode ser física e pode ser emocional. Na verdade, ela acontece nos dois âmbitos. Ela fica um tanto quanto mais física quando a gente vem para a área da violência, da agressão, e fica um tanto quanto mais emocional quando você fica ali o tempo todo tentando mudar o jeito do outro e sofrendo por causa daquilo. É um problema bastante complicado porque, na verdade, essa codependência, ela não aparece somente na dependência química, quando você tem, por exemplo, um filho que usa drogas, uma esposa que bebe, um marido que é alcoólatra. Não, ela não acontece só assim, ela pode acontecer em vários âmbitos. Por exemplo, pode acontecer com quem tem problema em casa de um viciado em jogo,
que é o que a gente chama de jogo patológico ou gambling, né? Que são aquelas pessoas viciadas em jogar. E também pode acontecer muito em outros problemas, os problemas patológicos psiquiátricos, né, mais frequentes, como por exemplo esquizofrenia. Quem tem em casa um filho ou um parente qualquer que é esquizofrênico, provavelmente vai ter um codependente que fica ali tentando mudar o tempo todo o comportamento do outro, tentando ver se consegue resolver a situação para o outro, né? E aí essa pessoa, o codependente, tem dificuldade para viver, muita dificuldade para viver, porque ele não vive a vida dela. Isso vai causar um grande impacto e um sofrimento muito grande na vida das pessoas mais próximas. E às vezes, em vez de ajudar o outro, você pode potencializar, você pode piorar a situação, né? Porque o codependente é aquela pessoa que deixa a vida dela de lado para ficar o tempo todo tentando afetar o outro, criar afeto no outro, seja esse afeto psicológico ou físico, né? Ela é totalmente obcecada em fazer o outro mudar. E ninguém muda ninguém. O máximo que você pode fazer é mudar você. Você não consegue mudar o outro só vai mudar se ele quiser. O codependente é aquele sujeito que acredita que a felicidade dele depende da felicidade do outro. No consultório a gente vê muito isso. Eu só vou ser feliz se o meu marido parar de beber. Eu só vou ser feliz se o meu filho parar de usar droga, se o meu filho parar de usar maconha, se o meu filho parar de cheirar cocaína. E aí, isso faz o codependente, às vezes, na maioria das vezes, a grande verdade é essa, se tornar uma pessoa permissiva, tolerante, compreensiva com os abusos do outro, mesmo que o outro faça ele sofrer sempre. E aí ele vai acabar criando um comportamento que dentro da psicologia a gente chama de duplo vínculo. O que é esse duplo vínculo? É um conceito que a gente usa para poder se referir a relacionamentos contraditórios. Como que são comportamentos contraditórios? É uma mistura de comportamento de afeto e agressão, simultaneamente. Então, uma hora você está com um comportamento afetivo e outra hora você está agredindo. Outra hora você volta para o comportamento afetivo de novo e depois você agride novamente. E isso aumenta muito mais o vínculo, aumenta muito mais esse vínculo, só que é um vínculo duplo que não sai desse círculo, que é mais ou menos aquela questão do amor pro ódio, do ódio pro amor, do amor pro ódio, do ódio pro amor, mas com a necessidade sempre de controlar o outro. A necessidade de saber aonde o outro foi, o que ele fez, o que ele falou, o que ele gastou, o que ele comeu, se ele já dormiu, se ele não dormiu, por que ele fez isso, por que ele pensou aquilo, por que ele pensa daquele jeito. Isso daí é uma coisa muito complicada, porque dentro de um âmbito familiar, cada um tem que fazer o seu papel. Então, se a mãe ou se o pai para a vida deles para ficar o tempo todo querendo controlar o que o filho faz, a mãe e o pai não vai fazer o papel deles. E aí o que vai haver é uma briga psicológica constantemente ali dentro. Eu vou listar aqui para vocês algumas características rapidamente que vai ajudar vocês a identificarem o que é um relacionamento codependente. A pessoa codependente, ela não pensa primeiro nela, ela pensa primeiro no outro. Eu vou, se o outro for. Eu faço, se o outro fizer. Se o outro não resolver, eu também não resolvo. Existe um excesso de cuidado e esse excesso de cuidado é um dos maiores sintomas patológicos da codependência. O dependente tem uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque ele não gosta de si. Óbvio que eventualmente ele fica ali pensando, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse sentimento que eu tenho com essa pessoa? E aí, eventualmente, também ele vai pensar, o que eu vou fazer comigo? O que eu estou fazendo comigo? Né? Porque ele pensa assim, se eu mudar, se eu parar de ajudar, se eu parar de me preocupar, existem várias questões. Eu não vou estar fazendo meu papel de pai, não vou estar fazendo meu papel de mãe, a sociedade vai me recriminar, né? Eu não vou me sentir bem, porque também não sei o que vai acontecer com a pessoa se eu parar de cuidar. Então, essa pessoa vive nesse duplo vínculo de sentimentos e de pensamentos que faz ela sofrer demais, demais.
cria uma ansiedade muito grande, criam emoções bastante potencializadas, né? A pessoa entra numa depressão, entra numa ansiedade, chora às vezes, chora demais, às vezes fica muito nervosa, se irrita muito, né? Só que a maioria dessas emoções e desses comportamentos, ela só consegue botar pra fora quando ela tá perto da pessoa que é dependente química, porque para outras pessoas isso é silenciada, ela fica muda, porque tem o lado social também. Ninguém que tem um filho que usa droga gosta de falar para todo mundo que o filho usa droga. Ninguém que tem um filho que é esquizofrênico também não gosta de falar. Então esse codependente vive em função daquele funcionamento que tem ali dentro da casa dele. E aí ele não vive de jeito nenhum, não faz o papel dele e a família não anda, a família não progride, a família não se torna uma família equilibrada, digamos assim. Existe uma possessividade muito grande. A possessividade é um tipo de sentimento que desgasta muito emocionalmente, né? Porque a gente fica ali o tempo todo querendo ter uma posse de uma coisa que não vou conseguir ter nunca. Aquilo não é posse minha, né? Aquela pessoa não é posse minha. Existem muitas chantagens emocionais, muita chantagem. Aquela coisa do fingir que nada está acontecendo, falta de comunicação. E aí, dentro desse ambiente todo completamente emocionalmente desestruturado, não existe possibilidade nenhuma de se fazer boas escolhas. Nenhuma. Sempre vai se escolher a atitude voltada para a possessividade. Eu quero isso. Você tem que fazer aquilo. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. O codependente sofre porque ele não gostaria de ser assim, mas ele sente uma necessidade enorme de ser por causa do vínculo que ele tem com a pessoa que ele ama. Continuando sobre os sintomas, né? Existe mais... Vamos dar uma melhorada nesses sintomas aqui. Vamos lá. Invariavelmente, os codependentes possuem baixa autoestima, né? E eles só se sentem úteis e valorizados quando cuidam do outro ou quando resolvem o problema do outro. Ele não se sente útil, ele não se sente valorizado quando ele resolve os problemas dele. Ele só se sente bem quando ele resolve o problema do outro. Aí você vai dizer assim, tá, mas isso acontece dentro de um relacionamento? Sim, mas dentro de um equilíbrio. Ninguém perde a razão, ninguém briga, ninguém fica violento, ninguém chega às vias de fato na violência, ninguém entra em depressão, ninguém entra em surto de ansiedade porque está tendo uma DR, discutindo uma relação. Mas quando um pai e uma mãe que são codependentes, que vão discutir a relação com o filho que é dependente, acontece tudo isso. Eles vão às vias de fato e fica muito feio. Eles sempre perdem o amor próprio e necessitam sempre da aprovação do outro. Eles necessitam da aprovação do outro. Então, o que acontece? Por exemplo, uma mãe que tem um filho que usa drogas, ela precisa da aprovação. Eu falei isso pra ele, nenhum relacionamento sem honestidade é relacionamento. Aquela pessoa, eu não quero que você chegue tarde em casa, mas ela não se sente bem com isso. Então, ela precisa da aprovação do outro, porque ela tem aquele sentimento que ela necessita ser ser vista como um mártir, como uma pessoa que está resolvendo a cela. Gente, pode parecer que não é algo muito sério, mas quem é codependente, principalmente se tem problemas de dependência química dentro da família, vai estar entendendo isso muito bem, estará entendendo isso muito bem. As pessoas têm um nível de sofrimento enorme quando tem algo dentro da família dessa forma. Quando tem um dependente químico, quando tem um alcoólatra, quando tem um esquizofrênico, quando tem alguém que tem um comportamento diferenciado do social, diferente, que atrapalha a vida social de todo mundo. Os codependentes, eles são muito solícitos, estão sempre prontos a socorrer o outro, não importa as circunstâncias. Faz o que for necessário. Sabe, aquela coisa de sair de madrugada, ir atrás, socorrer, pagar conta para bandido, pagar conta para traficante. Ela faz coisas que normalmente ela não faria para poder proteger o outro e para sentir que ela está resolvendo a situação. Às vezes eu estou usando muito o ela aqui porque é muito comum isso dentro do consultório, principalmente com as mães
e com as esposas. Apresentam dificuldade em ter relações saudáveis e tem dificuldade para entender a autonomia de cada um, tem dificuldade para entender o espaço de cada um. Tem muita dificuldade para isso. Então, para trazer isso para dentro da realidade dela, do jeito que ela quer, do jeito que ela precisa que seja para ela poder se sentir bem, ela vai ameaçar, vai culpar, às vezes ela vai implorar para o outro fazer as coisas do jeito que ela quer, vai subornar e às vezes não sabe exatamente o que dizer, não sabe exatamente o que dizer, simplesmente porque acha muito difícil falar a verdade. Simplesmente porque acha muito difícil falar a verdade. Porque é difícil falar a verdade para alguém que está usando droga. É difícil falar a verdade para alguém que é esquizofrênico. Então eu tento de uma outra forma proteger, eu tento de outra forma resolver, eu tento de uma outra forma controlar o comportamento do outro. Mas isso não existe. Você nunca vai conseguir fazer isso. Aí o codependente aqui que está tentando controlar tudo, o que acontece com ele? Ele fica doente, muito doente. Bastante doente mesmo. Por que exatamente não consegue falar a verdade, né? Eles não conseguem se expressar de uma forma honesta, porque é sempre numa forma tentando manipular o comportamento do outro. E aí é óbvio, né? O dependente químico é um sujeito esperto, também é um sujeito assim, ó, que é expert em manipulação, né? Ele sempre vai levar aquilo pro outro lado, ele sempre não vai gostar, aí entra no duplo vínculo novamente e os embates emocionais, às vezes chegando à agressão, a violências, né? Violências domésticas a gente percebe demais dentro desse âmbito. A necessidade obsessiva em controlar e cuidar do comportamento do outro faz com que utilize de conselhos, preocupações e gentilezas exageradas. Essa coisa de gentilezas exageradas é uma coisa muito interessante que a gente vê muito. Por exemplo, eu já trabalhei muito tempo, né? Até bem pouco tempo trabalhava em clínica. Então, às vezes, o codependente, né, o pai, a mãe dizia assim, olha, você vai para a clínica, você vai se internar, porque não estava mais aguentando, não estava mais conseguindo controlar o comportamento do outro e estava com medo também que acontecesse algo pior, né? E às vezes precisa mesmo internar, não tem como, mas aí dizia assim, ó, você vai, quando você sair eu vou te dar um carro, você vai, quando você sair eu vou te dar um celular novo. Acabou mesmo de acontecer essa semana agora, um paciente meu que eu atendo em consultório, não teve jeito de continuar, isso é manuseio, viu? Isso é manejo. Não teve jeito de continuar em consultório, porque perdeu completamente o controle do uso da cocaína. Aí eu liguei para a família e falei, olha, não tem como, a gente vai precisar mandar para uma clínica, fica 3 meses pelo menos para poder voltar a tentar criar o hábito novamente de não usar, né? E desintoxicar, principalmente, né? Daí a pessoa ficou 3 meses, tal, foi uma luta, porque no segundo mês já queria sair, aí a família desesperada falava para mim, fala para ele que ele tem que ficar. Ou seja, controla para mim esse comportamento dele, porque eu não tô conseguindo. É a codependência. Conseguimos tudo direitinho, ficou os 3 meses, quando saiu, o dia que saiu, fizeram uma festa. Ele não fez mais do que obrigação a internação dele. E nessa festa, não sei porque eu não fui à festa, mas provavelmente foi aquela festa assim, quem bebia cerveja começou a tomar cerveja, enfim, né? Então, é algo que é uma gentileza exagerada. Para quê? Para que o outro faça o que ele quer. E isso acontece de uma forma compulsiva. O dependente, ele faz isso sempre de uma forma bem compulsiva. Às vezes, muitas das vezes, é até inconsciente. Ele não consegue dormir sem pensar no outro, ele não consegue acordar sem pensar no outro, ele não consegue trabalhar, ele não consegue amar ninguém, ele só acha que ele só ama aquela pessoa, acha que todo mundo tem que fazer o que ele está fazendo, aí acaba discutindo, brigando e criando relações ruins com o restante da família, exatamente porque fica ali pensando, eu preciso dar um jeito de resolver a situação dessa pessoa. Existe também um sentimento de incapacidade, pois eles acreditam que a sua ajuda nunca vai ser suficiente para solucionar a dificuldade do outro. E uma coisa muito interessante é que o codependente, ele tem uma vergonha
extrema do que está acontecendo dentro da família dele. Ele tem uma dificuldade para entender que aquilo é uma doença, tem dificuldade para pedir ajuda, tem dificuldade para tratar do assunto de uma forma honesta, né? Por quê? Porque tem vergonha de falar sobre aquilo. Eu tenho pacientes no consultório que já fazem, pais, por exemplo, que fazem terapia há 5, 6 anos e depois de 3 anos, 4 anos, foi que conseguiu lidar um pouco melhor com o filho dentro de casa que usa droga. Sem se sentir mal, já gastou o que tinha e o que não tinha. Comprando coisas, dando presente, facilitando a vida para outro, porque acha que é assim que o outro vai mudar. E não é, isso daí é a zona de conforto dele, vai continuar sendo. O codependente, sabe, sente muito, ele se sente vergonha, se sente culpado porque ele acha que ele é culpado daquele comportamento. Ele é culpado do comportamento, né? Como se aquele comportamento fosse dele. É importante diferenciar os comportamentos saudáveis de amor e cuidado existentes nas relações afetivas. Foi o que a gente falou lá na frente, tá? Existe a codependência, que não é tratado como codependência, é tratado como relacionamento. Relacionamento afetivo é relacionamento afetivo. Um respeita o outro, um sabe o limite do outro, um conversa com o outro, podem até brigar, eventualmente discutirem, né? Mas não existe a necessidade de controlar o outro, né? Na verdade, a codependência é um padrão de relacionamento muito, muito, muito egoísta. Por quê? Porque o outro quer que você seja do jeito que ele quer que você seja. Existe o medo de perder o controle sobre o outro e isso vai resultar um grande prejuízo para a saúde física e para a saúde mental dos dois. Se você tem um filho assim, se você tem um esposo assim, se você tem uma esposa assim, se você tem uma filha assim, é necessário que você entenda que isso é o problema deles, não é o seu problema. Você tem limites sobre o que você vai fazer e você precisa entender que isso é uma doença e que, como tal, tem que ter tratamento. Então se você já tiver todas essas características, se você se sente culpado pelo outro, sente culpado por tudo, tenta controlar o tempo todo, sofre demais com isso, já teve perdas emocionais enormes, perdas financeiras enormes, você pode ser um codependente ou uma codependente e você vai aí precisar de uma ajuda profissional para você sair dessa situação e viver de uma forma saudável. O tratamento principal para a codependência é fazer com que o indivíduo resgate a sua autoestima e adote um padrão de relacionamento e comportamento mais saudável, principalmente no tocante à assertividade. Dentro dos 12 passos tem uma coisa chamada honestidade, boa vontade, mente aberta. A honestidade é essencial. Meu filho, eu amo você, mas eu não gosto do que você faz. Eu não admito o que você faz. Uma vez eu recebi um paciente, pai, né, no consultório, codependente. Ele disse assim, eu tô participando aí desses grupos de autoajuda para codependente, e aí eles falaram lá que se for o caso, eu tenho que botar o meu filho para fora de casa. Eu não aceito isso, eu não vou colocar o meu filho para fora de casa. É relativo, é relativo. Por isso precisa fazer tratamento, entender. Às vezes botar para fora de casa seria arrumar uma internação, arrumar uma ajuda, ver como resolve o problema de saúde mental dele e o seu também. Por quê? Volto a falar, fazer com que os relacionamentos sejam assertivos, verdadeiros, honestos. Nenhum relacionamento sem honestidade é relacionamento. É cumplicidade. E cumplicidade não funciona. Cumplicidade funciona para negócios, mas para relacionamento não. Fazer o codependente voltar a ter uma percepção real das necessidades de cada indivíduo dentro daquele ambiente familiar. A necessidade de pensar um pouco sobre essa necessidade obsessiva que ele tem de controlar o outro. Eu realmente preciso controlar ninguém? Tá? Eu preciso controlar essa pessoa dessa forma?
tem necessidade de controlar a pessoa dessa forma, eu preciso pensar muito sobre isso, né? Porque você vai esquecer de você. Você não vai fazer mais nada para você. E essa coisa, e é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque assim, às vezes, né, trabalhando em clínica eu já vi muito isso. Um caso foi, eu fiquei assim, na hora eu falei, meu Deus, o que é isso? O marido, o esposo, né, foi pra clínica, alcoólatra. Rapaz novo, estava num nível de alcoolismo muito alto. E a esposa chegou e trouxe o marido e tal, ele aceitou fazer o tratamento, que já foi 50% do caminho andado e tal, né? E já entrou muito, logo ele entrou de cara no tratamento e estava tendo resultados excelentes e tal. Fez o tratamento direitinho. No relato da esposa, ela dizia, né, disse várias vezes que ela sofreu vários abusos do marido, violência física mesmo, né, violência feia de ir parar no pronto-socorro, perdas enormes de carro que foi batido, que foi capotado e dívidas e mais dívidas, porque depois acabou descobrindo que não era só álcool, tinha droga também e tal. Mas o marido foi, né, o esposo foi, fez o tratamento, se deu super bem, teve um resultado ótimo e tal e saiu. Depois todos os meses dentro da clínica a gente tinha reunião familiares e eles vinham, né? Casalzinho, bonitinho, de mão dada, vivendo super bem e tal. Aí um dia eu perguntei pra ela, e agora, tá melhor, tá tranquilo? Sabe o que ela respondeu pra mim? Olha, ele tá muito chato, preferia ele quando ele bebia. E aí? É codependência. Ela não se tratou, ela não precisava mais controlar nenhum comportamento dele. E ela tava se sentindo mal, vazia ou insegura com o relacionamento. Então ela precisa se tratar para ver até onde está indo tudo aquilo que está passando pela cabeça dela, os sentimentos, tudo, porque se o marido parou de beber, parou de usar e ela acha que ele tá chato ainda, tem mais algum problema aí. Provavelmente vai começar pesquisando, observando a questão da codependência dela, né? A psicoterapia individual, ela é primordial. Tá? Tem que fazer a participação de grupos de autoajuda. Tem muitos grupos de autoajuda por aí. É um grupo de autoajuda que usa muito aquele lema, o só por hoje, né? Um dia de cada vez, passo a passo. Tem que tomar muito cuidado porque tem muitos codependentes que apresentam transtornos psiquiátricos complicados, tá? Como ansiedade, depressão, toque, e às vezes é necessário até tomar uma medicação para poder melhorar tudo isso, né? Então, fazendo uma análise rápida, né? A codependência é o sofrimento dos pais. É o sofrimento da esposa, do esposo, do pai, da mãe, porque tem um filho que é viciado em drogas, porque tem um filho que é alcoólatra e não sabe como resolver isso. Aí vive possessivamente tentando fazer a pessoa viver do jeito que ele quer. Precisa entender, a pessoa não vai viver do jeito que eu quero. A pessoa tem que fazer o tratamento e resolver viver de uma outra forma por ela mesma. Você vai ajudar dentro de um limite. Você vai fazer só o seu papel de pai, só o seu papel de mãe, só o seu papel de esposo, só o seu papel de esposa, mas não vai viver a vida do outro. Isso é o que eu gostaria de ter dito para vocês a respeito da codependência, né? Dentro do curso, nós vamos ter um tópico específico para codependência, com muito mais dicas para vocês a respeito disso, e cases também, onde vocês vão poder entender com mais propriedade, inclusive conseguir ter uma visão mais empática se o sujeito realmente está dentro da codependência ou se ainda não. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? E foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado.